Muito bem, queridos. Dia das Mães, coisa boa, né? Todo mundo almoçou com mamãe, com a família. Mamães ganharam presentes. Será? Ganharam, né? Pelo menos um beijo, um abraço. Mamãe, eu te amo. Certeza, né? Hebreus 11:31. Hebreus 11:31 diz assim: pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Agora depois você vai lá para Josué 2, que eu vou continuar falando desta mulher aí neste capítulo. A mulher tem um papel muito importante na família, na igreja e também na sociedade. Há muito tempo, vocês sabem disso, que a mulher não tinha importância, quase que nenhuma. Era ignorada, insignificante. Mas Jesus, o Evangelho de Jesus, valorizou a mulher, deu dignidade à mulher, reconheceu o seu devido valor, o seu lugar na família, na igreja e na sociedade. Não o lugar do homem, porque cada um tem o seu lugar. Às vezes as pessoas confundem as coisas, tá? Cada um tem o seu papel próprio dado por Deus e deve desempenhar o seu papel, o papel que Deus deu. Querer mudar os papéis é uma desobediência, uma agressão ao Criador, aquilo que Deus estabeleceu. Não podemos mudar os papéis, afrontando o nosso Deus que estabeleceu os papéis. Então, a mulher tem que ser mulher. Que frase, né? Bendita, né? Mulher, hoje a gente tem que falar isso, irmãos. Infelizmente, mulher tem que ser mulher, falar como mulher, se vestir como mulher, agir como mulher, viver como mulher. É isso que Deus espera da mulher. Ela precisa ser feminina, elegante, cheirosa, vaidosa, meiga, gentil, delicada. Amém, mulheres? Mas também prudente, sábia, que edifica a sua casa, submissa, não ouvir nenhum amém, operosa, amorosa, fiel. Amém? Tudo, né? Estava esperando, saíram bem, né? Mas acima de tudo, irmãos, uma serva de Deus. Uma serva de Deus. E quando a gente abre a Bíblia, a gente vai encontrar muitas mulheres assim. E nesse dia das mães, eu quero falar de uma mulher, que pelo texto vocês já sabem, que é Raabe. Raabe, a sua história começa lá em Josué 2, capítulo 2. O povo de Deus precisava vencer Jericó. Na sua trajetória para a terra prometida, tinha que passar por Jericó. E aquela cidade, tão fortificada, seus muros intransponíveis, invencíveis, e eles se orgulhavam disso. Ninguém pode chegar aqui até nós, ninguém pode passar por nossas muralhas e nos vencer. Mas, como vocês conhecem a história, as muralhas
ruíram. E não foi com tiro de canhão, não foi com bomba, foi com louvor a Deus, com grito de louvor a Deus, e dependência de Deus e oração. As muralhas ruíram. E muitas casas ficavam construídas em cima dos muros, porque eram 2 muros. A largura do muro dava para passar um carro em cima. Era muito fortificada. E algumas casas construídas. E a casa de Raabe ficava em cima do muro. E quando as muralhas ruíram, somente a casa de Raabe ficou. Não caiu. Somente aquela casa. Por quê? Porque ela, quando Josué mandou os espias para conhecerem a terra, verificar o que tinha lá dentro, o exército, enfim, ela escondeu os espias na sua casa, para não serem mortos. E então ela recebeu a promessa dos 2 espias de que a sua casa seria poupada, a sua família seria poupada, como foi. E eu quero então tirar algumas lições importantes sobre a vida desta mulher, sobre o tema de meretriz a modelo de fé. Por incrível que pareça, essa mulher que estamos descrevendo era uma prostituta. A sua casa era uma casa de prostituição. Era uma estalagem com esse objetivo. E essa mulher é poupada e salva juntamente com a sua família. Quero tirar 2 lições aqui. Deixa a Bíblia aberta, por favor, em Josué capítulo 2. A primeira lição que eu destaco aqui é que um lugar de perdição se transformou num lugar de salvação. Então veja Josué capítulo 2. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí na sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Então, a casa de Raabe, como eu já disse, um lugar de prostituição, que também era uma estalagem, onde os homens buscavam satisfação sexual e até se hospedavam lá para isso, buscando esse tipo de divertimento, de prazer. Então, esses 2 espias, orientados por Deus certamente, claro, ficaram exatamente nessa casa. Isto é, até porque, vamos dizer assim, humanamente falando,
era mais tranquilo, porque havia um movimento de gente na casa. As suspeitas seriam menores, que eles estariam ali, pela entrada e saída de homens. Então, seria mais fácil se esconder ali, chamariam menos atenção, né? Mas eu creio na providência de Deus. Deus escolheu essa mulher para guardar os 2 espias, para abrigar aqueles 2 hebreus. Queridos, por que uma prostituta? Por que Deus usaria uma prostituta? Por que se esconder num prostíbulo, numa casa de prostituição? Às vezes Deus tem maneiras misteriosas de agir, que nós não alcançamos os seus propósitos, não entendemos o porquê e para que Deus usa certas coisas. Então, uma prostituta de Jericó foi escolhida para ajudar nos propósitos de Deus. É um negócio assim. Deus conhecia o coração dessa mulher, irmãos. Deus conhecia o coração dessa mulher. Deus conhecia o seu interior nobre. Porque Deus não olha a aparência, Ele olha o coração. Às vezes nós julgamos as pessoas pela aparência, pela roupa que ela veste, pelo carro que ela tem, pela casa que mora, pelo cargo que ela ocupa. Nós julgamos os seres humanos. Eu e você, às vezes, somos deixados levar pela aparência. Só olhamos para o rosto, para a roupa, para o exterior. Mas Deus não age assim, irmãos. Deus olha para o coração da pessoa, o interior da pessoa. Você se lembra muito bem que lá em 1 Samuel 16, quando Deus ia destituir Saul do trono e colocar no seu lugar quem? Mensageiros do rei. Puxa. Embaixadores do rei. Davi, mas Davi? Mas Davi era um menino ainda. E aí Samuel foi lá na casa de quem? Jessé. Está lá o novo rei de Israel, na casa daquele homem. Vá lá, para você ungir o novo rei. E aí, ele chega com a sua comitiva, Samuel. E aí, começa a vir um filho, Eliabe, que ele devia ser um cara massa bruta, né? De aparência, um bonitão, forte. Deve ser esse o novo rei de Israel, né? Aí, o que disse Samuel? Deus disse: Samuel, não é esse. Vem outro. 7. E aí? Acabaram os seus filhos? O que está acontecendo? Deus falou que era aqui, que era um dos seus filhos. Acabou mesmo? Não, tem um lá no campo. Como quem diz, aquele não deve ser aquele. Não deve ser aquele. Deus usa os improváveis, né, irmãos? Como Deus chama os improváveis. E aí vem Davi. É esse. E aí tem um versículo que diz: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque Deus não vê como o homem vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o
coração. Que bom, né, irmãos? Que bom que Deus olha para o nosso coração. É bom, queridos, Deus olhar para o nosso coração, ver o nosso interior. É bom e às vezes complica um pouco a gente, né? Porque Deus nos conhece. Quando a gente quer esconder certas coisas, quando ninguém sabe de certas coisas, e a gente ter certeza que Deus está vendo tudo, Deus sabe de tudo, aí a gente fica um pouquinho preocupado. Mas o que eu quero destacar é que Deus, então, não olha para a aparência. Deus escolheu para ajudar ao povo de Deus, ao seu povo Israel, uma prostituta. Eu destaco duas coisas nessa mulher. Primeiro, o seu temor a Deus. Olha só, a prostituta, a marginalizada, a rejeitada, a sem nenhum valor, Deus vê temor no coração dela. Olha só, versículo 8 a 11, veja aí, por favor, deixa a Bíblia aberta. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi onde eles estavam no terraço e disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis amorreus, Seom e Gog, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque, preste atenção agora, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Glória a Deus por isso. Essa mulher pagã, gentia, olha só, ela ouviu das maravilhas de Deus e temeu, se encheu de temor pela ação poderosa de Deus, ou as ações poderosas de Deus. Ela ouviu o que Deus fez. Lembra aquela expressão de Abacuque, capítulo 3, verso 2? Ouvi a tua palavra e temi. Eu ouvi a tua fama, eu ouvi o que o Senhor faz e temi. Temi. Irmãos, já falei, vou repetir isso aqui. Há pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus e não têm nenhum temor. Estão perdendo o temor do Senhor, a reverência, o respeito, a obediência. Raabe entende que Deus estava conduzindo o seu povo e que Deus era Senhor, o único Deus. Ele é Senhor no céu e na terra. E Raabe não queria contrariar esse Deus. Raabe não queria estar na contramão dos propósitos de Deus. Ela jamais queria se opor à vontade de Deus. Por isso ela tem temor. Ela arrisca a sua vida. Ela arrisca a sua vida para salvar os espias. Porque se ela fosse descoberta, ela pagaria com a própria vida. Traidora, vai morrer. Temor, temor. E a segunda coisa que eu destaco é o seu amor à família, irmãos. Olha só que coisa maravilhosa que essa mulher meretriz,
Olha o amor dela pela família, versículo 12 e 13, veja lá. E agora, ela ainda conversando com os espias, jurem pelo Senhor que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe e de meus irmãos e de minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Ela vai citando meu pai, minha mãe, meus irmãos, olha só, essa mulher se preocupa com a sua família, essa mulher intercede por sua família. Queridos, como isso aqui é tão importante, irmãos, como ela salva a sua família. Raabe salva a sua família, porque só a sua casa ficou de pé. Só a sua casa não ruiu. Todos os outros pereceram. Aquele lugar, olha só, de perdição, se tornou um abrigo para a salvação. O lugar de perdição se tornou lugar de salvação. E eu olho aqui a casa de Raabe, é uma figura da arca de Noé. Os que estavam fora morreram, e os que estavam dentro da casa foram salvos. Exatamente o que aconteceu na arca de Noé. Noé salvou a sua família. Raabe salvou a sua família. Felizes os lares que são como a arca de Noé. Felizes as famílias que são como a família de Raabe. Felizes os lares que são como o lar de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Felizes os lares que são como a casa de Abraão, uma bênção para todas as famílias, para outras famílias. Felizes os lares que são cristãos, onde Jesus habita, onde Jesus reina, onde Jesus está no coração de cada um, onde Jesus é servido, adorado, louvado, honrado, onde a palavra de Deus tem preeminência, onde a palavra de Deus é praticada, ouvida, aprendida e praticada, que é o lugar mais difícil de se praticar a Bíblia, é dentro de casa, é dentro de casa, porque as pessoas nos conhecem, quando tudo vai bem e quando as coisas vão mal, quando a gente está calmo e quando está nervoso, quando a gente perde a estribeira, quando a gente tem equilíbrio, as pessoas estão ali ao nosso redor, vendo as nossas reações, as nossas atitudes, nossas palavras. O lugar mais difícil de viver o Evangelho, irmãos, é dentro da nossa casa, e é o lugar mais necessário. O primeiro lugar onde precisamos vivenciar a palavra de Deus, para que haja paz, amor, harmonia, onde os filhos são criados, num lar cristão, num lar que adora Jesus. Nós conhecemos lares que são lares de perdição, de pecado, onde há ódio, onde há mágoa, onde há rancor, onde há violência, onde há brigas e onde há mortes. E eu citei de manhã a morte de crianças, né? Há lares em que as crianças são maltratadas, pessoas são maltratadas, desvalorizadas, não reconhecidas o seu valor de verdade, onde só se vê erros, falhas, onde pessoas são marcadas para o resto da vida, dentro de muitas casas.
é dentro de casas, do lar, da família, que muitas crianças aprendem a beber, a fumar, a se drogar, a mentir, a odiar, a falar palavrões, porque ouvem seus pais falando palavrões, aprende a se prostituir, a adulterar, dentro de muitas casas. Eu ouvi de um homem, ele disse assim: pastor, a minha casa é um verdadeiro inferno. Você sabe o que é inferno? É o que é a minha casa. É um inferno. É um lugar de sofrimento. Não há paz, não há alegria, não há amor dentro da minha casa. É um verdadeiro inferno. Um outro que eu visitei no hospital, que ia ter alta no outro dia, disse: pastor, eu estou triste. Eu falei: por que você vai ter alta amanhã? Aqui é melhor do que a minha casa. Aqui é muito melhor, estou feliz aqui no hospital. Ah, irmãos, como é bacana quando alguém volta para casa, com aquela alegria de voltar para casa. Como é legal quando os que estão em casa recebem aquele que está fora com alegria. Ih, já vem papai, caramba, acabou a graça. Eu me lembro que meu pai faleceu quando eu tinha 8 anos para 9. E já falei aqui, já compartilhei que meu pai era alcoólatra. E ele era muito violento, bom, temperante. Imagina alcoolizado. Nós, quando ele chegava, irmãos, nós corríamos para baixo da cama. Nós ficávamos escondidos debaixo das camas, de medo, de pavor. Ah, irmãos, como é gostoso voltar para um lar onde há alegria, paz, onde você é acolhido, é amado, amada. Quando a gente considera os outros, ouve os outros e trata bem os outros, reconhece o valor de cada um. Queridos, essa paz não tem preço dentro de casa, queridos. Não é lá perfeito não, irmãos. Pelo amor de Deus, não existe lar perfeito. Mas até as falhas são tratadas devidamente. São confessadas, perdoadas. É assim um lar cristão. Não é perfeito, mas trata das doenças, dos problemas, das feridas. E um ajuda o outro. Isso é lar. Eu conheço várias pessoas que apressaram o casamento para sair logo de casa, que não aguentava mais ficar dentro de casa, e outros que nem se casaram, para fugir. Quero sair logo de casa, não aguento. Triste isso. Não justifica, hein? Casamento tem que ser na hora certa, no momento certo, na hora de Deus, tá? Então eu quero lhe dizer com toda a convicção que é no meu coração, Deus quer transformar os lares, Deus quer transformar as famílias, Deus quer que você vença as brigas, Deus não quer que haja ódio, infelicidade, violência dentro de casa. Deus quer transformar o lar. Deus quer transformar cada lar, o seu lar também. Deus quer que vocês vivam neste ambiente de ninho, de
paz, de amor, de alegria, de um lar cristão, verdadeiramente cristão. Deus quer que a sua casa fique firme como a casa de Raabe. As outras casas podem cair, os outros casamentos podem ruir, mas Deus quer segurar sua família, que ela seja inabalável. As outras casas podem cair, mas a sua estará firmada sobre a rocha da obediência à palavra de Deus. E quantas casas, quantas famílias, quantos casamentos estão ruindo ao seu redor, que você conhece, e que isso traz tristeza para o seu coração, mas isso não pode acontecer com você. E se acontecer alguma coisa assim, você tem que reagir, você tem que buscar o Senhor, você tem que exercitar a sua fé, colocar sua família, o seu lar nas mãos do Senhor, e esperar a ação poderosa de Deus. Faça como Raabe, ame a sua família, valorize a sua família, priorize a sua família, interceda por sua família e dê tudo de si por ela. Arrisque, se for preciso, a sua vida pela sua família. Meu querido irmão, irmã, jovem, adolescente, valorize a sua família. Repito para vocês, não existe família perfeita. Os problemas que vocês têm, todos nós os temos, às vezes um pouquinho diferentes. Todos nós temos problemas dentro de casa. Mas você, eu estou dizendo você, pode ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar sua família, para levar o Evangelho para sua família, para os seus familiares, para os seus queridos. Você pode. Deus quer te usar para abençoar sua família, para salvar aqueles que ainda não foram salvos. Amém? Segunda coisa que quero destacar aqui, por último, é uma condição de humilhação se transformou em condição de honra. Olha só, lógico, a vida de Raabe era uma vida humilhante. Não precisa nem entrar em detalhes, Uma prostituta, ela se submete a coisas horríveis, as mais baixas possíveis, para agradar os outros. Coisas até irracionais, bizarras, degradantes, inimagináveis. Uma meretriz se submete, totalmente degradante. Por quê? Por que ela faz isso? Será que ela gosta? Será, irmãos? Ou será que ela faz por necessidade? Não estou aqui justificando a prostituição, tá? De jeito nenhum. A palavra de Deus é contra. E se as leis quiserem abrigar como uma profissão, tá? As coisas estão acontecendo nessa direção, Mas não é algo que Deus abençoa. Mas Deus não despreza essas pessoas. Deus não rejeita essas pessoas. Deus ama essas pessoas. E Deus amou Raabe. A gente não sabe dos motivos dela. Havia até uma outra atividade, que eram os linhos, que estavam no terraço, que era um tipo de trabalho. Estavam secando lá os linhos para fazer tecido.
Mas ela se submetia a esse tipo de coisa, uma vida de uma meretriz. A gente está cansado de ver, irmãos, e lá na Amazônia a gente vê as crianças que os pais levam para a beirada do rio, para os barcos passarem e levarem para um passeio. Eu estou falando de crianças. Serem usadas e abusadas. No sertão também. Nas estradas nós vemos isso. A troco de um prato de comida, irmãos. Um prato de comida. É triste essa realidade. É triste demais. Mas é isso que nós estamos vendo, irmãos. Os próprios pais levando seus filhos para trazerem alguma coisa para comer dentro de casa. Então era uma vida degradante dessa mulher. Falando em Amazônia, né, na primeira viagem que nós fizemos com os pastores, eu e o pastor Daniel, vocês sabiam que esse pastor aqui já entrou no prostíbulo? Entrei, lá na Amazônia. Eu e o pastor Daniel Lincoln. Não sabíamos. E estamos lá, vamos lá. Entra! Quando a gente entra, meus irmãos. Gente. Aí fomos logo falando, né? Do motivo da visita, né? É isso, assim e tal. E não deixamos de falar para elas, não. Para as mulheres que estavam lá dentro. Aliás, tem algumas comunidades que quem vai viajar agora vai ver, né? Você chega na porta, porque você vai anunciar, os radicais já anunciaram que tem um barco lá, com médico, dentista, com cesta básica, né, e tal, eles controlam isso aí. E a gente vai nas comunidades para convidar, para evangelizar, né, aquele contato primeiro. Aí você chega, tem uma mulher de shortinhos, só de sutiã. Aí você, tem um barco ali, sabe? Você pega de surpresa assim. Às vezes as pessoas têm uma vida degradante, irmãos. E eu vejo essa mulher que se submetia a tudo isso, queridos. Ela é amada por Deus. Eu fico imaginando as necessidades que Raabe passava e a ajuda que ela dava à sua família, porque ela fala de irmãos e irmãs. A ajuda que ela dava à sua família, o que ela passava de humilhação para ajudar a sua família. Queridos, mas de repente, irmãos, sua história muda. A sua história muda, teve um outro rumo. A única oportunidade que ela teve, ela aproveitou para refazer sua vida, para mudar a sua história. A única oportunidade de recomeçar, ela aproveita aquela única oportunidade, quando os espias estão lá, para ver a sua família transformada e salva. E eu destaco duas coisas aqui, nessa mudança. Primeiro, de mulher da vida para mulher de vida. Mulher, da vida humilhante de prostituição, para uma vida plena, feliz, de serva de Deus. Josué capítulo 6, verso 25, Raabe é naturalizada israelita. Você sabe o que isso significa, irmãos? Essa mulher pagã, ímpia, degradante, ela teme ao Senhor, ela crê em Deus,
não é? E ela demonstra isso, e ela agora, lá na frente, é naturalizada israelita. Ela passa a fazer parte do povo de Deus. Do povo de Deus, o povo escolhido por Deus. A sua família é recebida. Eu imagino que foi uma prova de fogo para eles, especialmente para Raabe. Mas essa mulher era digna, irmãos, apesar de tudo. E ela se casa com Salmo, um servo de Deus. Tem um filho chamado Boaz, ancestral do rei Davi. Do rei Davi, que passa a fazer parte da genealogia de Jesus. Irmãos, dá para perceber, isso está lá em Mateus 1,5, né? Ela incluída ali na genealogia de Jesus. Raabe, ela rompe com seu passado degradante, de sofrimento, de lama, e ela agora passa a ter uma nova vida, um novo futuro, um futuro glorioso. Sabe por quê, irmãos? Porque ela encontrou um homem que a valorizava, que a amava, se casou com ele. Ela constitui, então, forma uma família, tem filhos, e a sua família, fazendo parte do povo de Deus, ela conquista dignidade e honra, fazendo parte da linhagem do Salvador. Poucas pessoas conseguiram essa bênção. Então, irmãos, a vida de Raabe é um exemplo de luta, de superação, de perseverança, de força, de coragem, de uma pessoa que quer mudança na sua casa, na sua vida e na sua casa. Mas não ficou só nisso não, queridos. Tá? Segunda coisa que eu destaco aqui é que ela mudou de prostituta para modelo de fé. De prostituta para modelo de fé. Hebreus 11:31, que nós lemos, Raabe é incluída na lista dos heróis e heroínas da fé. Ela está junto com Abraão, com Moisés, com Isaac, com Jacó. Ela está junto com José, com Noé. Ela faz parte desse grupo. Privilégio de poucos. E mais, Tiago capítulo 2, verso 25, Raabe está juntinho com Abraão. Juntinho com Abraão. Sabe como? Como exemplo de fé. Abraão foi o pai da fé? Abraão está junto com Raabe. Exemplo de fé. Uma fé que se mostra na ação, em atitudes. Uma fé prática. Exemplo de confiança em Deus. Uma fé operosa, demonstrada pelas obras. Uma fé eficaz, uma fé provada. Uma fé que traz justificação diante de Deus. Então Raabe, a meretriz, passa a ser modelo de fé, exemplo de fé para nós, porque Deus transformou a sua vida. Raabe então não disse, queridos, Raabe não pensou assim: a minha vida acabou, essa é a minha história, é a minha sina, é o meu destino, eu sou prostituta, eu sou meretriz, a minha vida é assim, suja, eu vivo na lama e acabou, é assim mesmo. Não, queridos, de jeito nenhum. Ela rompe com tudo isso pela fé, ela arrisca a sua vida, ela crê na promessa, ela crê no Deus Todo-Poderoso. Agora, uma coisa interessante, irmãos, que a gente observa, às vezes passa despercebido, algo interessante. Raabe foi poupada com a sua família, mas veja bem, primeiro, preste atenção, primeiro ela esconde os espias.
É só olhar o texto. Primeiro, ela arrisca a sua vida pela fé, ela esconde os espias. Depois que o rei passa lá, manda pegar, enfim, ela vai lá em cima e diz: olha, eu arrisquei a vida por vocês, agora vocês têm que ter misericórdia de mim. Vocês têm que jurar aí que vocês vão poupar a minha família. Você percebe o que é fé? Não é barganha com Deus. Primeiro ela demonstra fé, primeiro ela esconde os espias, ela arrisca a sua vida, depois ela fala com os espias sobre o que ela gostaria de receber. Porque fé é assim, irmãos. Primeiro você faz, primeiro você arrisca, você demonstra, e o resultado é a bênção de Deus, porque Deus honra a fé, queridos. A fé honra a Deus. Essa mulher é exemplo de fé para nós. Por isso que a vida dela deu uma guinada, a sua história mudou radicalmente, porque ela confiou em Deus. Ela conquista confiança, perdão, dignidade, honra e salvação. E Deus jamais desprezou essa mulher. Ela então vive com o povo de Deus, honrada, transformada, modelo de fé. Uma mulher que temeu a Deus, que amou a sua família, creu no Senhor. Eu quero terminar. A vida dessa mulher, de meretriz a modelo de fé, Raabe, ela nos ensina que um lugar de perdição pode se transformar num lugar de salvação. Um lar onde há inferno, onde há degradação, onde há tudo de ruim, pode se transformar no lugar de bênção, no lugar de salvação. Deus quer transformar os lares. E ela nos ensina que uma condição de humilhação se transforma no lugar de honra, quando nós cremos, quando nós colocamos a nossa família nas mãos de Deus, quando nós demonstramos nossa fé, tomamos as decisões certas e fazemos as escolhas sábias, como essa mulher aqui. Eu quero convidar você hoje a tomar atitudes pela fé, tomar decisões pela fé, e pedir a Deus transformação, primeiro para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu lar. Você quer fazer uma decisão hoje, entregando sua vida a Jesus, entregando seu marido, sua esposa, entregando seus filhos, consagrando seu lar a Deus, pedindo essa transformação, esse milagre de Deus na sua vida e no seu lar? Você quer? Fique de pé, por favor, nós vamos cantar. Eu creio que se você crê no Senhor Jesus Cristo, você vai ser salvo, e a sua casa também, a sua família também. Então, enquanto cantamos, se você quiser, eu quero orar por você e pela sua família. O que você está enfrentando dentro de casa? Talvez uma coisa que você nem gostaria, talvez lutas. Jó disse assim: aquilo que eu mais temia aconteceu comigo. Aquilo que eu mais temia aconteceu comigo. Eu não sei o que você está passando. A dificuldade, a provação, a dor. Mas eu creio no poder da oração. Se você quiser hoje tomar um passo de fé, dar um passo de fé, colocando a sua vida, a sua família, seu casamento, seus filhos, a conversão dos seus filhos, de alguém da sua família, eu quero orar com você nesta noite. Então, enquanto cantamos,
Se você quiser orar comigo, vem aqui à frente, colocando a sua vida nas mãos de Deus, crendo que o Senhor tem bênção para você e para a sua família hoje, em nome de Jesus. Vamos cantar? Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. Um olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. Um olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar, não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Amém. Louvado seja o Senhor.